Vamos lá, pessoal, para essa segunda parte do vídeo. Como eu falei que como a gente tinha combinado, na verdade, a primeira parte, o primeiro vídeo que eu falei no vídeo anterior, que eu ia estar contando porque eu deixei o presbitério e como foi esta saída minha do presbitério, assim, como foi, na verdade, que eu planejei e fiz. Primeiro eu quero contar para vocês por que eu deixei. Vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, porque as coisas não estavam mais se encaixando, na verdade, assim. O que eu estava falando ali, o que eu tinha descoberto, eu estava descobrindo, eu estava entendendo, o meu entendimento não estava mais batendo com o entendimento das pessoas ali que me rodeavam naquele ministério, os outros obreiros, que faziam parte comigo, e naquela denominação onde eu às vezes tinha oportunidade para trazer uma palavra. E isso assim, quando eu comecei a descobrir, quando eu comecei na verdade a chegar a algumas conclusões, a algumas convicções, aí ficou muito difícil para mim. Como por exemplo, a respeito do dízimo. Eu chego à conclusão que o dízimo, na verdade, nunca foi para o fim que estava sendo, ou que está sendo hoje, vamos dizer assim, no meio evangélico, no mundo cristão, evangélico, católico. Nunca foi, na verdade, o dízimo para esse fim, e nunca foi assim, como é que eu quero dizer, arrecadado, pedido da forma que é implorado hoje, na verdade. O que é o dízimo, na verdade? Para que é o dízimo? Aliás, para que foi o dízimo que o Senhor Deus introduziu na nação de Israel? Para que era o dízimo? Qual era o fim do dízimo? Eu cheguei a esse entendimento. O dízimo era para sustentar os órfãos, primeiro sustentar os levitas, não é isso? Que era o sacerdote, que era da tribo de Levi, que não teve herança, na verdade, na terra de Israel. Então esse povo precisava ser sustentado, e o dízimo era para esse fim, para sustentar os levitas, sustentar as viúvas, que eram desamparadas naquele tempo, os órfãos também, que eram desamparados vamos dizer assim, pelas leis. Desamparadas, na verdade, assim, não tinha um órgão que cuidava dessas pessoas, então elas precisavam de um amparo. E Deus sempre olhou para essas pessoas necessitadas, pessoas que precisam, na verdade, de ajuda. Então o dízimo, na verdade, quando Deus introduziu o dízimo na nação de Israel, era para esse fim, sustentar os levitas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então, para que era que o povo de Israel levava os dízimos até o sacerdote, até o lugar, na verdade, que o Senhor tinha escolhido, que até então não era o templo, era o tabernáculo. A gente ouve até hoje falar, traga os dízimos para que haja manutenção na casa do Senhor. Não, não é manutenção, é mantimento, para que houvesse, na verdade, mantimento para as pessoas ali necessitadas, já citadas. Certo? Então o dízimo nunca foi, na verdade, para o fim que é hoje. Para, por exemplo, enriquecer pessoas, dar estátua a pessoas, sustentar obras de alvenaria, nunca foi para isso. O dízimo nunca foi para esse fim, na verdade. Então eu chego a esta conclusão e começo a falar isso ali no meio vamos dizer assim, dos cultos que eu tinha oportunidade, e isso, na verdade, assim, contrariava muito eles, alguns deles, a maioria, na verdade, e às vezes também eu ficava contrariado porque alguns, às vezes, me rebatiam depois, né? Às vezes até no culto mesmo, depois alguns rebatiam o que eu estava falando ali. Então, esse foi um dos pontos, assim, vamos dizer, que eu não passei a não concordar e a falar diferente. Outra coisa também que eu passei a falar diferente, por exemplo, estou citando aqui algumas coisas, porque eu deixei o presbitério. Primeiro eu deixei o presbitério, continuei congregando normalmente, como um membro normal, tranquilo. Depois de um tempo, que aí eu vou contar em outro vídeo,
foi que eu deixei, assim, completamente, que eu me afastei, que eu me desliguei completamente da denominação. Mas, até então, meu pensamento era deixar o presbitério. Não dava, não tinha como. Eu nunca fui muito de encenar. Eu nunca fui muito de ser hipócrita. De estar falando algo ali que dentro de mim não era mais verdade. Não tinha mais as mesmas convicções que eu tive no início. Como, por exemplo, também a respeito do templo. Templo no Novo Testamento não existe mais. Entendeu? Templo, morada de Deus. Na verdade, nem no Velho nem no Novo, a única morada que Deus tem é o ser humano. Isso foi falado uma vez por um profeta, ou por um discípulo, aliás, por um apóstolo, por um discípulo de Cristo. Foi falado uma vez que o Senhor não habita em templo feito por mãos de homem, e deixou os líderes religiosos daquela época muito furiosos com isso, a ponto de apedrejar aquele cidadão. Depois, vocês que conhecem a história, deixem aí nos comentários quem é esse cidadão que morreu, na verdade, apedrejado por falar a verdade contra o sistema religioso. O mesmo sistema que matou Cristo, e matou todos os profetas, e matou todos os apóstolos. E nos matarão também, com certeza, no futuro. Isso aí nós não temos dúvida. Então, pessoal, outra coisa que eu cheguei também à conclusão foi que o templo não era a casa de Deus, não era sagrado como eles diziam, que é um lugar sagrado, lugar especial, lugar que Deus habita, não. Eu cheguei a dizer em alguns cultos de ensino, que o templo ali, aquela nave ali do templo, e a sala da minha casa era a mesma coisa. Se ali era sagrado, a sala da minha casa também era sagrada. Então isso, na verdade, assim, pegava muito mal. Entendeu? Assim, era um impacto muito grande, na verdade, para eles isso. Eu falar isso ali abertamente no culto. Porque eu comecei a falar, eu não me aguentava em ficar calado sem falar essas coisas, de maneira nenhuma. Outra coisa também que eu cheguei à conclusão, na verdade, sobre a ceia, por exemplo. Ceia. O que é ceia? Ceia é comer junto. Se você perguntar a qualquer teólogo, a qualquer pastor teólogo sincero, qualquer pessoa que seja sincera, ela vai lhe dizer. Se você chegar para ele e perguntar, ô fulano, o que é ceia? O que é cear? Se ela for sincera, ela vai lhe responder. Cear é comer junto. Entendeu? Cear é comer. Simplesmente juntar pessoas e se alimentar e comer junto. Então, na verdade, assim, a ceia que Cristo, na verdade, algumas vezes teve ali com seus discípulos, com as pessoas, não só seus discípulos, como, por exemplo, na casa de Simão. Quando Simão chamou ele para jantar à noite, ali era uma ceia. Estavam todos juntos, sem distinção. Ceia, não pode haver distinção. Fulano come, ciclano não come, não. Todo mundo come junto. Até porque a ceia, citada lá na Bíblia, lá por Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ali tratava-se de uma festa, na verdade, de amor, que era uma festa do amor agape, entendeu? E aquela festa, todos comiam junto, assim, não havia distinção, não havia separação, não havia exclusão de pessoas, não. Todo mundo estava incluído em se alimentar junto, que seria assim, vamos dizer, o ápice da festa era aquilo, na verdade, era comer junto. Entendeu? Então, ceia, na verdade, nunca foi algo simbólico, como é hoje místico. Então, eu chego também a esta conclusão, que a ceia nunca foi algo simbólico e nunca foi místico. Nunca teve assim algo, por exemplo, místico, dizer, isso aqui tem um pouco de álcool que a gente usa aqui para desinfetar algumas coisas. Eu vou orar e a partir de orar isso aqui não é mais o vinho, é o sangue de Cristo. Isso aí é misticismo religioso. Então eu chego à conclusão que aquilo ali é misticismo, aquilo não é, na verdade, o que eles dizem que é. Entendeu? E assim, o que Jesus, na verdade, teve com os discípulos, que era simbólico, que Jesus participou ali com os discípulos, sim, na verdade não era ceia, era Páscoa.
e Páscoa é para os judeus. Páscoa nunca foi para outro povo a não ser o povo de Israel. Por quê? Porque a Páscoa, na verdade, era uma festa, vamos dizer assim, era uma comemoração que marcou, na verdade, a saída daquele povo do Egito para a Terra Prometida. Então a Páscoa era celebrada como algo simbólico mesmo. Aí sim, o cordeiro, por exemplo, indicava para quem? Para Cristo. Que era o cordeiro da Páscoa, que era sacrificado e eles comiam junto. Ali, na verdade, apontava para Cristo, como as ervas amargas, que apontavam para o sofrimento, etc, etc. Então, Páscoa não é ceia. Páscoa, é dos judeus. Na verdade, já era uma festa, era uma data assim que marcava, na verdade, a saída deles do Egito. Tratava-se, na verdade, de um momento de ritual, na verdade, assim, era um ritual que tinha todos os preparativos, etc, etc. E era só para os judeus. Então, Páscoa não é a mesma coisa que ceia. Ceia é comer junto todas as pessoas, sem distinção. Páscoa é só para os judeus. Então, eu chego a esta conclusão também. E aí fica difícil para mim, como presbítero, estar celebrando ceia, por exemplo. Eu fiz isso várias vezes. Como presbítero, eu tinha autorização do pastor em alguma igreja que eu estava ali tomando conta, que eu estava como dirigente ali local daquela congregação, eu podia celebrar a ceia. Então vocês imaginem como era difícil para mim estar celebrando uma ceia que eu sabia que, na verdade, era algo místico e não era, na verdade, aquilo que a religião dizia que era. Então, essas coisas aí foram ficando difíceis para mim. E outra coisa também que eu vou passar aqui rapidinho, já quero terminar, sobre a divisão da Bíblia, por exemplo. Eu cheguei a dizer isso várias vezes. A divisão de Velho e Novo Testamento. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João, não é Novo Testamento. Isso aí também qualquer teólogo sincero vai lhe responder que não é também. Ali é um momento transitório, está contando a história do Cristo vivo. Mateus, Marcos, Lucas e João está contando a história do Cristo vivo. Não conta a história pós-morte de Cristo, pós-ressurreição, pós-Cristo ter sido levado às alturas. Não, conta a história dele vivo. Então, não é Novo Testamento. O Novo Testamento só entra em vigor após o dono do Testamento morrer, que é Cristo. Aí sim, aí passa a ser Novo Testamento. Só que os evangelhos não contam a história dele de pós-morte. Entendeu? Então não é Novo Testamento, ali é um momento transitório. Mas por que a Igreja Católica, junto, na verdade, a Igreja Católica, quando compilou o Novo Testamento, colocou essa divisão ali entre Mateus e Malaquias? Junto, na verdade, assim, a Igreja Católica combinada com os rabinos, com alguns rabinos, e, na verdade, depois apoiada também e muito aceita pelos evangélicos. Por que eles colocaram ali aquela divisão? Para manter de pé toda essa estrutura eclesiástica, para manter de pé o templo, o dízimo, o sacerdote, todas essas coisas manterem de pé, na verdade, e continuarem com toda essa estrutura, na verdade, eclesiástica, de templo, de sacerdote, etc, etc. Você pode dizer, mas não tem sacerdote na minha igreja, tem pastor. Mas tem, na verdade, a hierarquia do mesmo jeito. Tem os títulos, na verdade, do mesmo jeito que pastor, na verdade, que existe no Novo Testamento, que Paulo falou, pastor, doutor, etc, etc, não são mais títulos. Não são títulos, na verdade, são dons. Aí depois nós falaremos quando vocês, na verdade, se manifestarem aí nesses comentários, deixar a sua pergunta. Eu quero que você deixe a sua pergunta aí nos comentários. Deixe aí também um joinha, compartilhe, envie aí para os seus amigos, parentes, vizinhos. Então, aí como eu saí daí, como eu deixei o presbitério, eu não queria deixar assim de forma
secreta, por exemplo, entrar na sala ali e conversar com o pastor, olha, pastor, estou deixando um presbitério, eu propus no meu coração de deixar assim mais publicamente. Até para não gerar aquela polêmica, aquela coisa, e um tá me perguntando e outro, eu digo, eu vou aproveitar um dia de reunião de obreiro, que a gente sempre ia nas reuniões de obreiro, onde vários obreiros participavam, e lá eu vou ter a oportunidade e vou expressar que eu quero deixar o presbitério. Só que eu fiz vários planos e não deu certo. Nunca dava certo, sempre chegava um momento, me faltava coragem, me faltava ânimo, na verdade, para falar aquilo, e nunca cheguei a fazer isso em uma reunião de obreiro. Mas um dia indo na igreja, um dia de terça-feira, eu lembro, como hoje, me deram a oportunidade para mim trazer a palavra naquele dia, naquela noite. E aí quando me deram a oportunidade, aí veio no meu pensamento na hora, é hoje. Hoje eu vou dizer para todos aqui presentes que a partir de hoje eu não quero mais ser presbítero. Eu estou deixando o cargo e vou passar a ser membro normal da denominação, tranquilo, sem problema. Eu quero me sentar lá atrás junto com todo mundo. Então eu tive a oportunidade nesse dia, nessa terça-feira, trouxe a mensagem normal que eu tinha já em mente, na verdade, normalmente como se nada tivesse acontecendo nem fosse acontecer. E após trazer esta mensagem, após terminar, eu disse, olha, a partir de hoje eu não quero mais o cargo de presbítero, não sou mais presbítero. A partir de hoje eu vou ser um membro normal, vou sentar lá junto com todo mundo lá atrás. Aí teve um irmão ainda que me deu uma puxadinha no paletó ainda para mim, tentando, na verdade, assim, me parar, né, me parar, não, que eu não continuasse com aquela ideia, mas eu já tinha determinado no meu coração e nada, na verdade, podia me parar naquele momento. Então, assim, foi assim que eu deixei o presbitério. Aí foi, na verdade, assim, um abalo, quando terminou o culto ali, todo mundo vindo me perguntar o que está acontecendo e pá. E foi aquela coisa, né? No outro dia o pastor esteve aqui em casa para mim assinar um termo de desistência que eu estava deixando o presbitério. Eu assinei, expliquei para ele que dentro de mim não estava mais, eu não era mais. Eu perguntei para ele, pastor, adianta, eu sei para vocês e dentro de mim eu não sei mais. Ele disse, não, você está sendo sincero, então pronto. E foi assim que eu deixei o presbitério. E a partir de então eu passei a congregar normalmente como membro normal. Claro que eu deixei, que aí também já me tiraram outros cargos que eu tinha, como por exemplo, eu era professor de escola bíblica. E aí, claro, isso aí eu não ignorei, não assim, não achei ruim na verdade, porque eu sabia que eu ia perder os outros cargos que eu tinha. Então, claro, continuei indo para a escola bíblica normalmente, como sempre eu gostava de ir. Continuei indo para os cultos, principalmente culto de oração. E sempre eu lembro como hoje, para finalizar, sempre eu estava pedindo a Deus entendimento, sabedoria. Eu queria entender Deus, eu queria compreender Ele. Nas minhas orações, as últimas, assim, vamos dizer, que eu fiz ali ainda na igreja, eu não sabia pedir outra coisa a não ser isso. Então, foi desta maneira que eu deixei. Quero estar finalizando por aqui, mas no próximo vídeo eu vou estar dizendo para vocês como foi que eu me desliguei, porque eu me desliguei completamente. E aí eu estarei mostrando nos vídeos futuros onde nós estamos agora, como é que nós estamos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Eu quero que você deixe aí uma pergunta nos comentários. Comente, como eu já disse, compartilhe, deixe aí um joinha. Beleza? E valeu aí. Obrigado a todos pela atenção.